Vamos hoje concluir o capítulo 6 do Evangelho de João, lendo dos versículos 60 ao 71. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada a aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E disse: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele, de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Este capítulo 6 vem falando da identidade de Cristo. Nós vamos aqui trazer um resumo, já que vamos completar, finalizar o capítulo, e trazendo muitas questões sobre a identidade de Cristo, mostrando a sua divindade, provando a sua divindade, e inicia com a multiplicação dos pães e peixes, e depois com o grande milagre de Jesus andando sobre as águas. Então inicia de uma maneira sobrenatural, uma maneira que aos olhos humanos é completamente impossível de acontecer, a não ser que seja Deus fazendo. Qual é o homem que pode andar sobre as águas? Somente aquele que o Senhor permitiu, que foi Pedro, e ele mesmo, que é o Senhor do céu e da terra. Então o capítulo inicia com essas passagens maravilhosas da manifestação do poder da graça de Deus. E depois vem toda uma discussão em torno da incredulidade da multidão que o seguia por causa do pão. E finalmente todo o discurso sobre o pão vivo que desceu dos céus. E Jesus se apresenta desta forma como o pão. E aí choca e contrasta com os ensinamentos da tradição religiosa que não conseguia enxergar em Cristo a divindade. E chega aqui um momento crucial e crítico do ministério de Jesus, quando, depois dele afirmar da necessidade de esta comunhão com ele ser tão profunda ao ponto de ele usar as expressões comer da carne e beber do sangue, né? Comer da carne dele, beber do sangue dele. E nós vimos ontem que isso se referia a toda uma comunhão de profundidade, de entrega com ele. Então agora o momento crítico, porque os discípulos se escandalizam. E diz o versículo 60, que foram muitos daqueles que seguiam Jesus, que já estavam recebendo dos ensinamentos, se escandalizaram com esta afirmação, com esses ensinos, porque a natureza humana tem dificuldade de entender os discursos profundos e também os desafios de uma prática de fé onde é necessário depender do Espírito Santo, é necessário uma entrega genuína, uma entrega verdadeira. Então, a natureza humana, a carne, ela luta contra o Espírito de Deus, e isso se vê nessa renúncia, né? E há uma renúncia que precisa ser feita. E muitos dos discípulos acharam duro o discurso. Então Jesus faz uma pergunta: se isso escandaliza vocês, imaginem ver o Filho do Homem subindo. Então ele fala aqui, ele revela a sua identidade.
é como aquele que veio da glória, como aquele eterno, que é eterno, é identidade. E aqui ele faz uma alusão à sua ascensão aos céus, que vai acontecer depois, né, depois de toda a obra ser consumada, depois da ressurreição. Nós sabemos disso, mas o Senhor diz assim: imagine ver o Filho do Homem subindo para onde ele veio primeiro. Isso é a menção, a ascensão de Cristo. Então, imagine os olhos humanos vendo uma cena dessa. E isso que o Senhor está desafiando-os a crer mais. E aí vem esta frase maravilhosa onde ele diz: o Espírito é o que vivifica. É necessário receber a vida de Deus. A carne, ela para nada aproveita, diz o Senhor. E o Senhor reitera aqui, o Senhor confirma que as palavras dele são palavras de poder, são palavras de vida. Elas carregam em si o poder da vida, o poder do Espírito Santo, porque são palavras de espírito e vida, diz o Senhor. O Senhor aqui reforça o seu discurso, não é discurso de morte, como muitos estavam pensando ali, era discurso de vida, porque o Senhor conhece o que está lá no coração do homem, por isso ele falava desta forma. E ele diz: há alguns que ainda não creem. Todo momento o Senhor está desafiando os seus ouvintes a crerem. E diz o versículo 64, ele bem sabia os que criam, porque na sua divindade ele conhece o que está lá no interior do coração. Só Deus conhece os pensamentos humanos. E o Senhor sabia o que estava lá no interior do homem. Por isso está escrito assim, ele bem sabia, desde o princípio, quem cria e também quem o havia de entregar. E aqui faz uma referência a Judas, que vai chegar um momento em que vai ser dito isso claramente. Deus conhece o interior, ele tem o conhecimento revelado. E aqui ele sabia que ia haver uma traição e que um deles iria trair por causa da incredulidade. E aqui nós temos uma coisa a pensar: a incredulidade afasta o homem de Deus e pode levá-lo até a caminhar por um pouco e depois o trair. Isso que se chama abandonar a fé. E abandonar a fé é a apostasia. Esta é a palavra, é abandonar a fé. E aqui muitos estavam apostatando, abandonando a fé, porque não suportaram ter que renunciar aos seus desejos, os seus pensamentos contrários à palavra de Deus, para numa entrega profunda viver a comunhão com Cristo. É isso que está escrito. Por isso é um momento que nós chamamos de momento crítico. E aí o Senhor se volta para os discípulos e ele pergunta assim: vocês também querem me deixar? Ele sabia quem ele era e não precisava da aprovação de ninguém, muito menos dos discípulos. Então vem a grande confissão da fé, a confissão a que sai dos lábios de Pedro, né? É essa confissão que está aqui no versículo 68. Confissão de fé, isso é fundamental, isso é necessário. É necessário a confissão, a boca e verbalizar o que está no coração. E Pedro aqui revela: para onde iremos nós? Aonde há? E quem tem a vida eterna para nos dar? Só tu tens as palavras de vida eterna, disse ele. Nós temos visto, conhecido, nós sabemos da tua identidade. Olha, ele está dizendo aqui. Fé e conhecimento revelado se juntam aqui. Pedro está dizendo, nós temos visto e crido. Ele fala, crido e conhecido que tu és o Cristo. Essa é a verdadeira identidade. Tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que é o Redentor, aquele que veio para nos redimir, né? Tu és... Então Pedro confessa, a confissão de fé que tem que estar nos lábios de todo verdadeiro discípulo é esta: eu tenho crido e conhecido que tu és o Redentor, que tu és o Salvador, que tu és Deus, que tu és Deus. Olha a identidade sendo expressa aqui
confissão do discípulo, né? E então, o Senhor fala, eu escolhi vocês, eu escolhi cada um. Houve uma escolha divina aqui. Eu fiz a escolha, não me enganei, eu não me engano, eu conheço tudo. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu fiz a escolha de cada um de vocês, dos 12. Versículo 70 ele está dizendo aqui. E, no entanto, um deles, um de vocês, é o diabo. A que ele está falando? A natureza pecaminosa, perversa, traiçoeira da antiga serpente, que já estava em um deles. E nós bem sabemos que isso. O versículo 71 revela a identidade. Ele dizia isso de Judas Iscariotes. E João fala aqui, era o filho de Simão. Ele tinha por pai um homem chamado Simão. E diz aqui o versículo, isso aqui é irônico, porque é um homem que andou com o Senhor, andou perto, foi próximo, recebeu os ensinamentos, viu Cristo, viu como ele agia, viu maravilhas, mas o seu coração era pervertido, era perverso. Ele não cria, e porque não cria, não recebeu da bênção de Deus. Isso significa que há uma resposta que o homem precisa dar a Deus, e isso é responsabilidade nossa. E a resposta de Judas foi a traição. Jesus bem sabia o que ia acontecer. O Evangelho de João mostra que, mesmo no meio daqueles que podem andar próximos, pode haver um que vai apostatar da fé. Foi o caso de Judas Iscariotes. Mas os que permaneceram viram a glória do Senhor, porque aquele que fica, aquele que permanece, é que é salvo e que vê a glória do Senhor. Assim é para todos nós também.